São 20 horas e 20 minutos. Eu estou aqui no nosso programa de hoje com os meus convidados da Missão ID, e que é o Juninho, nosso querido Juninho, que já esteve conosco na televisão, volta aqui no programa de rádio mais uma vez, e o Paulo, né? O Paulo também, vocês dois lá de São José dos Campos. Chegaram quando? Chegamos hoje. Hoje mesmo? Chegamos hoje mesmo. É rapidinho, sim. Rapidão, e vão ficar até domingo, né? Ficamos direto, né? Até domingo estamos aqui. Certo. Bom, dessa vez, existe alguma novidade que vocês estão trazendo pra gente? Ou aconteceu alguma coisa estranha? Ou a missão é sempre a mesma? Porque vocês têm um objetivo com essa missão, não é? Você e o Paulo também, né? Que trabalham juntos, né? Segue tudo tranquilo, né? Graças a Deus. Nós estamos com um evento agora, né? A Viva Brasil. E uma proposta um pouquinho diferente, que é o tema, né? É vida e abundância. A gente percebe que as pessoas estão muito focadas em... algumas estão desistindo da vida, né? Querendo ser feliz lá no céu, após a morte só. Ah, sim. E Deus quer que a gente seja próspero aqui em todos os níveis, né? Claro, né? Então a proposta do Viva Brasil desse ano é justamente essa, vida e abundância. Você pode ser feliz já nesta vida, no seu relacionamento familiar, com a sua esposa, com o seu marido, financeiramente, espiritualmente. Deus nos chama à felicidade. E Deus nos quer feliz. A impressão que dá para algumas pessoas que Deus está o tempo inteiro anotando os pecados, né? Vai para o inferno, vai para o inferno. Quando na verdade não. Deus é amor, Deus faz chover sobre os bons e sobre os maus. E Deus verdadeiramente nos quer feliz. Essa é a nossa mensagem. Aliás, Ele nos criou para isso, né? Você sabe que tem o nosso bispo lá da Sara Nossa Terra escreveu um livro chamado Batalha Espiritual. E ele faz uma analogia bastante interessante. Vou passar para vocês porque eu acho que isso é perfeito. O pai fez um carrinho para o filho e deu para o filho feliz da vida pegou o carrinho e foi para a rua para mostrar para os amiguinhos que o pai tinha feito um carrinho para ele. Olha que legal. Um menino na esquina bateu nele, pegou o carrinho e levou embora. Roubou o carrinho do garoto. E aí assim, uma pergunta. Eu fico imaginando, quer dizer, quando eu comecei a ler aquela frase, eu digo, olha, se eu sei que o menino foi lá pegar, eu vou lá pegar a mãe do menino lá, vou discutir com ela e tudo mais, né? Então, o que foi que o pai fez? Você imagina o que o pai fez? Tem uma ideia do que... qual foi a reação passar dele? mil coisas, com raiva, foi atrás da mãe, ficou quieto, deu outro carrinho pro filho, não sei. Não, ele foi lá e pagou pelo carrinho. Nossa, comprou o carrinho. Agora foi profundo, hein? Né? Ele comprou o carrinho e trouxe pro filho. Essa é a analogia, assim, quando Deus criou o mundo, não foi? Ele deu pro homem. O homem pecou e perdeu, né? Perdeu como é que a gente fala? Esse privilégio, né? Porque realmente era um privilégio. Mas foi o homem que deu o nome a todos os animais e tal. A gente perdeu isso e aí Satanás dançou e rolou, né? Porque aquele povo que saiu do Egito lá, que povinho complicado, né? Que não estavam felizes com nada, os milagres que aconteciam, e era um povo rebelde. E daí aconteceu que, quando Jesus veio e morreu, ele foi o nosso cordeiro, né? Que foi imolado, morreu pelos nossos pecados. Aí Deus comprou de volta o carrinho e entregou para o homem. Então é nosso, o mundo é nosso. As coisas erradas que acontecem, né, Juninho, por aí, a gente vê isso, estamos falando, agora há pouco a gente estava falando do dinheiro, da fortuna que já se arrecadou para o José Genuíno, não é? Que comprovadamente, quer dizer, lesou os brasileiros, né? Quer dizer, com mensalão, são os mensaleiros, quer dizer, foram pessoas que foram julgadas e condenadas, não é? E agora existe uma rede aí, uma corrente, né? Sabe, então, essa mudança de valores, essa inversão de valores é uma coisa que me preocupa demais. E a gente não podia, porque através da oração, que é isso que você faz na missão, não é? E agora no Aviva Brasil, é exatamente isso que você traz, né, Juninho? Quer dizer, conscientização das pessoas, você não precisa sofrer, você não precisa estar pobre, paupérrimo, nada disso. Sabe que às vezes as pessoas falam assim, seguir a Deus tem que ser pobre, né? Como se fosse um valor, né? Pobreza em si não é valor para ninguém, né? Deus nos quer próspero em todas as áreas da nossa vida. Cristo veio ao mundo para que nós tivéssemos vida e abundância. Ele já sofreu por nós. Sabe que a sua analogia, eu lembrei de uma outra. Na Itália, na Calábria, na Itália, um menino está brincando perto de um poço de esgoto, onde havia fezes humanas. Ele tinha 5 anos, ele caiu naquele poço. E o pai, ao ver que o filhinho caiu, o que o pai fez? Né? Nem buscou uma escada, nada. O pai tirou e com uma força sobrenatural ele conseguiu
jogar o filho para fora do poço, e o pai morreu afogado nas fezes, né? E foi isso que Cristo fez por nós, né? Desceu lá no abismo dos nossos pecados, para nos salvar, para que nós não precisássemos viver esse caldeirão de sujeira, mas para que nós tivéssemos verdadeiramente vida e vida em abundância. O problema é que o ser humano abusa muito mal da liberdade que Deus nos deu, né? É verdade. Deus amou tanto o mundo que deu liberdade para nós, até para fazermos o bem e o mal, porque Deus é amor, porque Deus é liberdade. Paulo, você é bastante... Bom, vocês dois são bastante jovens ainda, né? Como é que você sente a juventude hoje? Porque, veja, a gente encara uma situação... eu tenho amigos que trabalham com dependentes químicos, né, na recuperação dessas pessoas. São jovens, às vezes muito jovens mesmo, começo de adolescência, né? E a gente tem essa questão das drogas, é uma coisa muito séria, muito forte, e parece assim que é uma força tão grande que a gente não vai conseguir, né, acabar com isso. Eu acho que acabar jamais, né, mas pelo menos a gente assiste nos noticiários e lê na imprensa escrita quanto de drogas quase todos os dias, né, quer dizer, a polícia apreende, né? Como é que você sente tudo isso, assim, olhando por esse prisma, né? Vamos lá, Hilda. Eu acredito assim que hoje nós vivemos num mundo de imediatismo e de valores extremamente passageiros, né? Então a juventude ela tem buscado, né, seja na tecnologia, ou seja nas drogas, esse imediatismo. Muitas vezes a pessoa, enquanto jovem, né, ela tem alguns paradigmas que ela não consegue contrapor, que ela não consegue quebrar, e ela se encontra num caminho de muitas indagações, né? E muitas vezes a droga é um subterfúgio, né? É um caminho que ela procura para saciar aquele vazio, é uma fuga, aquele vazio que está dentro dela, né? E quando nós, né, fazendo o nosso trabalho de evangelização, né, o que nós percebemos? Quando essas pessoas, esses jovens conseguem ter uma experiência com Deus, né, um contato com a pessoa do Espírito Santo, essas pessoas elas passam a conhecer outros valores que não são valores imediatistas, mas sim valores eternos. E aí que vem a mudança na vida das pessoas. Então, por exemplo, no Aviva Brasil é isso que nós procuramos levar para as pessoas, né? É uma vida em abundância, para hoje e para a eternidade. Né? Então, assim, eu acho que o grande dilema da juventude é exatamente esse, é o imediatismo, né? E por isso que acabam se perdendo muitas vezes nas drogas, né? Eu dei aula durante 9 anos, né? Então eu trabalhei com jovens e com adolescentes. Então a gente via essa ânsia, essa angústia deles em quererem se saciar, se satisfazerem instantaneamente, né? Porque no fundo nós nascemos com uma sede de Deus, né? com a sede do absoluto. E o jovem está procurando saciar essa sede, esse buraco que existe dentro dele. Mas quando a gente encontra esse tipo de ansiedade nos adultos, que é isso que às vezes mesmo, porque hoje em dia todo mundo é ansioso, né? Ninguém tem mais paciência. Eu falo assim que um dos grandes segredos, e Deus faz a gente passar por essas situações para que você aprenda, né? Quer dizer, são lições, né? Às vezes você passa por uma situação difícil na vida. Vamos falar da questão financeira. Às vezes daí você está já vermelho no banco, já está devendo, já foi para o Ceproson, não, Serasa. Ceproson é aquilo, para o Serasa, né? Aquela coisa toda, quer dizer, está com o nome sujo e tal. E de repente você se vê numa situação que você não tem saída, não é? Sim. Quer dizer, então o que Deus está querendo ensinar quando... Porque não é Deus que permite isso, é você que procura por isso, né? Quer dizer, você gastou demais, você perdeu o parâmetro da coisa, o equilíbrio da coisa e tal. E daí você passa por aquela situação, quando você sai, você passou pela lição, o certo é aprender a lição, não é? E não voltar a cometer os mesmos erros, né? Então, e a Bíblia fala muito bem sobre isso, quer dizer,
não se preocupe com o dia de amanhã, né? Se preocupe com o dia de hoje. É claro que quando a gente fala assim, parece que assim, não vou pagar a conta amanhã porque de repente eu não preciso nem... Não é exatamente isso. Mas é deixar as coisas, é você fazer uma oração, por exemplo, entregar nas mãos do Senhor. É difícil, né, o ser humano fazer isso, né, Juninho? Você já viu? Esperar que Deus te conduza, né? É difícil, sabe o que, Ilhas Colombo, é de verdade. É difícil as pessoas confiarem em Deus. Não é? É se colocar as coisas realmente na mão de Deus. É preciso acreditar que de fato Ele está presente, que de fato Ele está vivo, que de fato Ele escuta as orações, Ele está preocupado conosco, e colocar nas mãos dEle. E as pessoas têm muitos traumas, tipo assim, eu sou pecador, Deus não vai me escutar, eu fiz tal pecado, Deus não vai me ouvir. Como se Deus, sabe, fosse o tempo inteiro, fosse um pai, fosse fiscal, aquele velho bravo, é o jeito. Com alguma coisa na mão que vai bater em você, não é não? Eu lembro de uma imagem que fizeram de Deus uma vez, assim, um homem bravo mesmo, entendeu? Porque se Deus fosse assim, ele não ia escutar minhas orações. Porque somos todos pecadores. Somos todos pecadores, nós temos muitas falhas, né? Só que o Evangelho fala, Deus faz chover sobre os bons e sobre os maus. Isso não significa que seja bom. Significa que em mim há bondade, mas há maldade também. Porque o pecado habita em mim e em todas as pessoas. Mas Deus faz chover sobre mim. Deus faz a chuva vir sobre os bons e sobre os maus. E eu preciso aprender a confiar em Deus e acreditar que Deus está preocupado comigo. Às vezes as pessoas ficam tão preocupadas assim, não, Deus não vai me entender, Deus não vai me ouvir porque eu sou pecador, porque eu sou falho. As pessoas estão cheias de culpas hoje, principalmente dentro da igreja, tanta culpa. Nem parece que Jesus morreu na cruz, nem parece que levou o pecado, nem parece que Deus enviou o seu Filho ao mundo. As pessoas estão presas em tantas culpas, tanta culpa, e que vida que há debaixo da culpa. E os discípulos do Senhor parece que têm essa mentalidade também, né? Lá em João capítulo 9, né? Mestre, quem pecou para que ele nascesse cego, né? Não, ninguém pecou, mas nele é necessário manifestar a glória de Deus. Então é preciso que nós lancemos um olhar inteligente sobre nós e descobrimos que de fato Deus me ama do jeito que eu sou. É que às vezes nós não aceitamos o nosso jeito. E às vezes a gente não se perdoa, né? Tem isso também. Deus perdoa, mas a gente não, né? Olha que coisa maluca. Nós não nos perdoamos, não aceitamos e pensamos que Deus, e projetamos para Deus. Forma, né? Deus é amor. É assim, mas é isso que eu falo, isso se chama fé. Fé nas confiar. Coisas que você não vê, mas que irão acontecer. Com certeza irão, porque isso é promessa, não é? E Deus não é homem para mentir. Não, Deus não é homem para mentir, né? Lá em Números fala, né? Se ele prometeu abençoar, abençoado é. Então é uma passagem que fala, né? Se nós não permanecermos fiel, Deus permanece fiel, porque não pode apesar da nossa infidelidade. Então, puxa, mas eu pequei, mas eu errei, amado, Deus é fiel. Se aproxima dele, vai até ele do jeito que você está, porque ele vai te acolher, ele vai te abençoar, ele vai abrir as portas para você. Há muita crença limitante no nosso coração, as pessoas têm tantas crenças limitantes e minha vida não dá certo, porque o problema está falta de recursos internos dentro de nós mesmos. Eu lembro que minha mãe falava assim, o dinheiro é sujo, dinheiro é sujo, dinheiro é sujo. Aí eu cresci achando que dinheiro era sujo, né? Aí o dinheiro não veio na minha mão, mas a culpa era de Deus. É a minha mentalidade. Minha cabeça. Você teve que mudar essa cabeça. Teve que mudar a mentalidade, perceber que o dinheiro é uma coisa boa. Né? Você não pode ser possuído pelo dinheiro. Mas pessoas com dinheiro na mão podem ajudar as pessoas. A gente precisa. Né? Ajudar a família, fazer tanta coisa boa. É verdade. Sabe que você falou uma coisa séria aí, Paulo? Eu não sei se você tem algo para falar, mas veja bem. Venha como estiver. Né? Muita gente fala assim, mas eu bebo, eu fumo, então eu não vou na igreja não, porque imagina, eu não sou merecedor. É verdade. Tem uma passagem do Evangelho, uma parábola que Jesus contou, que eu gosto muito, e eu me identifico com ela. Que ela tá hoje em pecador, né? Porque eu sou pecador e eu me reconheço assim. Jesus ele disse que, aliás, ele contou uma parábola que o rei deu um grande banquete, né? Chamou alguns convidados, mas esses deram muitas desculpas e não compareceram ao banquete. Então ele mandou os seus servos, né, os seus empregados,
a irem pelas ruas, pelas encruzilhadas, pelas estradas e chamarem todos aqueles que ele encontrasse, não é? Os cegos, as prostitutas, os coxos, os leprosos, não é? E Mateus ele conclui assim: e estiveram na festa os bons e os maus. Não é? Então assim, Jesus é esse Deus que acolhe a todos, que ele acolhe o pecador, não faz acepção de pessoas. E muitas vezes as pessoas elas querem primeiro se santificarem, né? Primeiro serem boas, para depois irem na igreja, para depois procurar Deus, sendo que Jesus ele nos acolhe da maneira como nós somos. É verdade. Aí eu queria convidar as pessoas então, né? Porque afinal de contas, vocês estão aqui para fazer esse convite, né? Quero convidar você, vão como estiverem, como estiverem. Bem, do jeito que vocês estiverem, é o grande banquete do Senhor. Jesus não te exclui, Jesus te acolhe. Há um lugar no coração de Jesus para você. Se alguma vez você foi na igreja e não foi bem acolhido, pode ter certeza, o problema não foi Jesus Cristo, foi as pessoas que estavam ali, porque Jesus Cristo te acolhe do jeito que você é. E o meu Brasil é esse encontro, é um encontro de pecadores que querem louvar ao Senhor, que querem buscar ao Senhor, que querem experimentar essa presença maravilhosa de Deus. E você merece isso. Venha sexta-feira agora, sábado, domingo, sábado o dia inteiro, domingo até meio-dia, entrar na presença de Deus. Sexta-feira a partir das 20 horas, das 20 às 22. Das 20 às 8 às 10 da noite. Tá. E no sábado daí começa? Às 8 da manhã e vai até às 9 da noite. Certo. Retorna no domingo às 8 e vai até às 13. Até às 13. Isso. E o que vai acontecer durante esses períodos? Como é que vocês vão dividir aí? Vamos lá, haverá missa, né? Inclusive o padre Marcos Teodoro estará abrindo a Viva Brasil com a missa na sexta-feira às 20 horas. E depois nós teremos pregação da Palavra de Deus, música, orações, não é? O Juninho, né, estará pregando, a Vanessa, que é da Missão Mídia, estará pregando. Também teremos a presença do Ministério de Música, Chagas Eternas, da cidade de Uberlândia, tocando, o Gil Monteiro, que é um músico católico bastante conhecido, é da Missão Mídia, estará presente no evento cantando. Então, o evento ele é basicamente dividido assim, momentos de oração, música, né, e pregação da palavra. Sim. Legal. E a entrada, como é que vai ser? Paga, não paga? Como é um grande banquete para os pecadores, a entrada é franca, né? Banquete isso vai ser maravilhoso. Já foi pago na cruz, tudo está pago, está tudo pago. Então a pessoa pode ir lá louvar o Senhor conosco, você vai ser bem recebido e pode ter certeza que você não vai se arrepender. Não posso o dia inteiro, vai lá 10 minutinhos, vai lá meia hora, vai louvar o Senhor conosco, que eu tenho certeza que você vai ter uma experiência com aquele que realmente vale a pena, Jesus Cristo. Mas o endereço de lá? O endereço lá, acontecerá no Ginásio de Esportes Domingos de Felício, lá no Santo André. Ginásio de Esportes José Felício, não? Domingos Felício. de Felício. Domingos de Felício. Isso. Tá, no Santo André. Jardim de Santo André. Certo. Tá aqui anotadinho. Tem algum telefone para contato? Nós temos muitas informações no nosso website, que é missãoid.com.br. Tudo junto? Tudo junto. Tá. E o telefone é o 12, que é o telefone do nosso escritório em São José dos Campos, 3913-3542. 3913 3542. 3542. Isso. Ok. E o código de lá da área é 12. 12, exato. Né? Tá certo. Bom, tudo bem. Depois a gente volta a falar de novo, tá? Só porque a gente o pessoal tem que começar a mastigar isso já, né? A processar dentro dele, né? Vamos conversar, que eu gosto muito de conversar com você. Com você também, viu, Paulo? Não é isso? É que eu quero perguntar para ele como é que tudo começou na vida dele, isso, porque ele tem uma história legal. Você era um jovem, como é que tudo começou na sua vida? Assim? Como é que a missão começou? Como é que começou esse chamado para você, que você sentiu no seu coração? Olha, engraçado, sabe que eu participei do grupo de oração. Meu pai bebia muito, meu pai bebia, bom, é uma longa história. Era alcoólatra. Meu pai era alcoólatra, brigava com a minha mãe, e minha mãe também bebia muito. A mãe também? A mãe bebia, eu venho de abusos sexuais, eu era muito tímido, até os 9 anos de idade. Você teve irmãos, não? Somos 5 irmãos. 5 irmãos. Isso é uma vida destruída. Assim, na minha casa era uma vida destruída mesmo, de muitas brigas, violência doméstica. E aos 9 anos eu fui convidado para ir no grupo de oração. Aos 9 anos? Aos 19 anos de idade. 19? Eu fui no grupo de oração e lá eu tive uma experiência com Deus. Uma experiência leve.
Mas sabe quando você sente que falta alguma coisa? Aí um dia, na minha casa, com 19 anos, eu estava vendo um pastor pregar, chama Jimmy Swaggart. E ele pregava com muita unção, com muito fogo, muito poder. E ele falou, você que está na sua casa, eu quero orar por você. Aí eu quero saber uma coisa, eu vou ajoelhar aqui agora. Eu ajoelhei e ele fez uma oração. Olha, foi algo sobrenatural. Eu recebi uma rajada do céu, do poder de Deus. Eu comecei a tremer, eu comecei a orar em línguas. E ali eu tive uma experiência profunda com Deus. Foi batizado no Espírito Santo. Foi, ali na frente da televisão. E como eu já estava participando de jubilação, eu continuei na jubilação. E aquilo mudou a minha vida. Meu pai não mudou, minha mãe não mudou, meus irmãos não mudaram, mas eu mudei. Meu pai era italiano, né? Tinha muitos vinhos lá em casa. Eu tomei vinho seco, eu tomei vinho argentino, vinho italiano, eu tomei muito vinho suave, mas, e de coração, eu nunca experimentei nada tão suave quanto Jesus Cristo. Eu falei, nossa, o mundo precisa conhecer, experimentar o quão suave é Jesus. E essa experiência norteou a minha vida, mudou a minha vida. E comecei a orar pelo meu pai, pela minha mãe, houve mudanças fantásticas dentro da minha casa, minha mãe parou de beber, e meu pai teve uma experiência profunda com Deus também, mas eu creio que essa experiência foi fundante, foi marcante. Uma oração na televisão de um pastor que... Jimmy Swaggart, eu lembro, eu assistia também. Ele tinha um poder, ele prega até hoje, né? Ele maneja, ele pega os textos bíblicos e aprofunda assim de uma maneira fantástica, né? E eu fui caminhando dentro da igreja católica, fui buscando as coisas, fui conhecendo, e eu posso dizer que a vida com Deus vale a pena. Vale a pena. É bacana isso que você falou, porque eu tinha citado o nosso bispo lá da igreja da Sara Nossa Terra, e ele prega em igrejas católicas lá em Brasília. E está vindo para São Paulo agora, vai morar na capital aqui. É uma pessoa super aberta, eu acho bacana isso. Inclusive agora nós tivemos celebrações de verão semana passada também, sexta, sábado e domingo. E foi uma coisa assim que se falou em alfa, você entra em alfa, meditação, ciência quântica, que ele é físico nuclear. Então, assim, sabe, essas coisas que eu começo a sentir, como o Papa Francisco, por exemplo, né, que veio para, acho que ele veio para abalar, assim, né, não foi? O mundo católico, na verdade, precisava disso. Ele é um homem lindo, tem amor no coração, quer dizer, ele expressa isso através das suas atitudes, né, no dia a dia. Quer dizer, ele acaba causando grandes surpresas, né? Porque às vezes algumas pessoas que fazem parte, né, dessa cúpula toda, às vezes não concordam, mas afinal ele é o Papa, né? Ele é o Papa, ele é a autoridade máxima, né? Então, quer dizer, o que ele fala, acredito eu que deva ser seguido, né? Tem muito peso do que o Papa fala, e esse Papa, para mim, é o maior presente para a igreja dos últimos anos. Foi um presente assim. Foi. De Deus. E a autoridade dele, ele tem autoridade porque é Papa. Mas a autoridade desse Papa não está no fato dele ser Papa. Está no fato dele viver o Evangelho na sua plenitude. Na sua plenitude, com muita simplicidade. Então, tanto é porque o Papa é autoridade para quem é católico, mas esse Papa está sendo uma autoridade para quem não é católico. E isso está baseado no quê? Ele deixou o Evangelho encarnar na sua vida. Simplicidade, amor, preocupação com o próximo. É uma palavra que ele usa muito, né? Vamos ser cuidador do outro, vamos cuidar do outro. Então, isso tem caído no coração das pessoas. Não vamos olhar só para nós, vamos preocupar com os outros também, vamos amar. E esse papo, onde tem passado, isso tem caído no coração das pessoas, porque há uma congruência, ele vive isso que ele fala. E não é porque ele tornou Papa que ele mudou. Na Argentina, ele já era assim, ele já ia para o meio dos pobres, estava na favela. Ele beija os pés das pessoas, eu acho isso fantástico. Ou seja, ele como pessoa, quer dizer, o que ele passa para a gente é exatamente o que Jesus fez. Não tem barreira no coração dele, é evangélico, é espírita, é muçulmano, não. São pessoas, são filhos de Deus. São pessoas, é verdade. E é assim que a gente tem que ver. Porque nós temos que interceder. Eu lembro que eu conheci um judeu cristão, inclusive, coisa que hoje em dia está mais comum, mas na época não era. E eu lembro que ele falou assim para mim, ele falou: irmã, nunca esqueça de orar pelo povo de Israel. Porque é um povo que, ali, Israel e Palestina, gente, aquilo ali é um barril de pólvora todos os dias, né? 24 horas por dia, você não sabe o que vai dar.
E aquelas coisas, né, que se a gente voltar na história, lá atrás de Abraão, né, quer dizer, você vê o que Sara fez, né, de repente, eu não sei como é que Deus encara essa coisa, mas Sara quis que ele tivesse um filho com a serva dela, e no fim deu o Ismael, e que deu essa confusão toda, que a Palestina, ela toda, esse povo, né, Palestina todo se origina lá isso aprendi com o meu bispo lá nas nossas lições, de um homem que faz doutorado na história das religiões, que eu acho fantástico, porque ele vai lá no âmago da coisa, na Bíblia hebraica, ver e trazer tudo isso pra gente através de estudos, eu acho isso bacana. Então, quer dizer, por isso, quer dizer, você veja, né, uma coisa que não acaba mais, não vai acabar nunca. Só depois que nós mudarmos aqui, né, quer dizer, que a terra for outra terra, né, e que Jesus voltar e tudo mais. A Sara quis ajudar Deus de uma maneira errada, né? Primeiro que Deus não precisa de ajuda, né? E ela quis ajudar de uma maneira, força para Deus de maneira ilícita, né? E criou toda essa confusão aí. Tá, e outra coisa, sabe que eu quero falar com vocês, que eu acho engraçado, eu sempre falo isso, né? Eu falo assim, mas a culpa foi de Adão, foi de Eva. Foi Eva que pecou e que, né, comeu a fruta, que pode ser maçã, podia ser uma goiaba, a gente não sabe que fruta que é exatamente, mas como é que é? Simbolizou-se uma maçã, então que seja maçã. Só que qual que era a atitude do Adão, hein? Qual deveria ter sido a atitude do Adão? Não era dizer assim, você pecou, você não podia, o Senhor falou que era proibido, e você foi lá e mordeu a maçã. Não, ele foi lá conivente com ela e por isso que Deus falou primeiro com ele, né? Primeiro falou com Adão, depois com Eva. Mas então, quer dizer, e a culpa pelo pecado é de Adão, então, e não é da Eva, não é da mulher, né? Quer dizer, é engraçado essa inversão aí, né? Mas é verdade, o homem tem autoridade, o homem é a cabeça, né? É interessante esse de caso de Adão e Eva, né? E na verdade Adão e Eva eles estão vivos dentro de nós também, dentro né? De nós, né? E Adão e Eva tinha tudo no paraíso. A única coisa que eles não tinham era a maçã, né? Isso mostra que nós somos assim também, né? Às vezes nós temos tudo e vamos querer justamente aquilo que não temos, né? E vamos buscar fora e podemos complicar a nossa vida por causa daquilo que não temos, né? Então, acho que é bom a gente aprender também a se contentar com as coisas que Deus nos dá, né? Sim. É lógico, eu acho que sim, a gente, todo mundo pode ficar bem na vida, nós claro, prosperidade, com certeza, mas aí é lógico, mas assim, por exemplo, uma pessoa que, veja bem, vamos agora, a gente estava falando agora há pouco dos dependentes químicos. Se você é um dependente químico hoje, aos 10 anos, aos 11, aos 12, ou seja, você não está estudando, você não está se alimentando bem. Portanto, uma criança que não se alimenta bem, eu sei que a formação intelectual até os 7 anos, aquela coisa toda, mas é importante também todos os complementos, oligoelementos, aquela coisa toda, os metais, enfim, você tem que se alimentar adequadamente. Se você começa a se drogar, estou falando agora aqui porque eu sei que muita gente está ouvindo neste momento e é importante que a gente fale isso, que pai e mãe têm que cuidar dos seus filhos direitinho, certo? E não que nem uma notícia que eu trouxe aqui da mãe que largou a criança lá no carro e foi tomar banho no mar. A criança ficou dormindo dentro do carro. Aqui eu não li a notícia, mas amanhã eu falo para vocês. Quer dizer, então isso é irresponsabilidade. Então pai e mãe têm que ser responsável pelo seu filho. Quer dizer, alimentação, dormir, o lazer. Então, se você não tem esperança na vida e não tem fé, você não tem nada, você está sem alicerce. Concorda? E aí você parou de estudar. O que você vai ser amanhã, quando você tiver 18, 20 anos, se você estiver vivo ainda? O que você vai ser? Né? É uma coisa triste de dizer, mas inclusive o nosso bispo até falou a respeito disso um tempo atrás aqui, que será um peso para a sociedade, sempre será um peso para a sociedade, porque são pessoas que não irão produzir. Quer dizer, isso é muito triste, você se sentir assim, relegado, você se sentir à margem da sociedade, porque você não se preparou. Então as pessoas precisam realmente falar isso para os seus filhos. Você é uma pessoa importante, você vai ser um ser humano que vai estar inserido na sociedade e vai ser uma pessoa que vai produzir e que vai complementar todo um sistema e tudo. A necessidade, porque eu não sei, as crianças de hoje que estão aqui, nós vamos ter presidente, nós vamos ter grandes empresários, grandes professores, grandes médicos, quer dizer, a gente não pode dizer o futuro de uma criança o que será, não é? Mas é importante todo esse aporte, né? Eu concordo com tudo que você falou. Se for da Fundação Casa, nós fizemos um trabalho da Fundação Casa lá em São José dos Campos, e a grande dificuldade é plantar no coração dos jovens que eles podem, que eles devem sonhar, que eles devem acreditar na vida.
que eles devem acreditar nele mesmo. É um projeto de superação. Você pode, você consegue. Só que a pressão ali dentro, as pessoas não queriam que aqueles jovens fossem ajudados. Então é muito difícil haver uma recuperação no ambiente onde não se acredita naquele jovem, onde não se planta semente de esperança ali dentro. Então, eu queria que o sistema está errado. Né? É mais sufocante. É aquela coisa sufocante. Quer dizer, ele entra para ali para passar um tempo ali mesmo, para tirar das ruas e logo volta pior, porque não se planta semente, não tem um projeto, uma coisa forte que faça aqueles jovens acreditar que eles podem viver e ter uma vida diferente da que tiveram antes de entrar ali. Então eles vão ficar ali um tempo e vão voltar piores do que estavam. Não sei, você vê saída para isso, Paulo? Acho que é desanimador, né? É muito difícil falar, porque na verdade o problema eu iria falar um pouquinho da educação, sabe, Hilda? Só que a educação tem que ser vista como um todo. Com a educação que o indivíduo ele já recebe na sua casa quando ele nasce. É isso que eu falo. Então o problema ele é estrutural, ele está na base da sociedade. Isso que é muito complicado para você conseguir resolver. Porque o que acontece? Muitas vezes dentro de casa, o que o jovem ele ouve dos pais quando ele faz algo errado, por exemplo: você nunca vai dar certo na vida. Sim. Aí o que acontece? Ele vai no seu convívio social com seus amigos ou na escola, vem alguém e fala: não, você é burro, você não vai conseguir. E isso vai o quê? Reforçando a mentalidade de que ele não irá conseguir. Então, o que acontece? A nossa sociedade, ela prepara as pessoas para eles serem derrotados, perdedores. Não prepara as pessoas para elas se darem bem na vida. E aí que está o grande problema. Não é? Quer dizer, é um dos problemas, não é? Mas essa questão da mentalidade. Porque aquilo que nós somos nasce onde? No coração do homem.